quartas-feiras, o seu encontro às 19 horas nas FM 98.1. Já agora espero que esteja bem disposto do lado de lá. Hoje numa nova vibe. Hoje não trouxemos a Shakira, mas pronto, tivemos outro momento interessante para iniciar o nosso programa. 15ª edição, e já lá vão 15 programas. Viemos de longe, não é, Bernardina? Começámos tímidos, a caminhar devagar e cá estamos no 15º programa. Hoje vamos abordar um tema muito interessante, que é a liderança no feminino. Por muito tempo a liderança foi caracterizada pelas figuras masculinas, mas cada vez mais as mulheres têm assumido posições e cargos de liderança e vai-se alterando a figura da liderança. E até hoje como é que as coisas estão? Há muita aceitação, há pouca aceitação, há abertura, não há abertura, há quem aceita, há quem deixa de aceitar, mas o processo, a mudança está feita e está em curso. Vamos perceber com as nossas convidadas e também com a minha parceira de painel o que é que mudou, o que é que tem caracterizado a liderança no feminino. Você que está aí a nos assistir tem 3 ações. A primeira, aponte a nossa linha, poderá entrar em direto e apresentar as suas sugestões, questões ou contribuir para o programa. Ligue para o 930-741-685. Portanto, poderá fazer as chamadas via WhatsApp para esses números. A Flex People é a instituição que patrocina esse momento. A Flex People tem o número 945-049-540 e tem 2 grandes eventos para nos próximos tempos. Vai haver uma mentoria financeira e também lideranças, curso de coaching para liderança, não é? Como você poderá influenciar, não é, a sua equipa a dar o seu melhor. 945-049-540. Poderá também seguir a Flex People através do Instagram e também pelo Facebook. E já agora, este programa vai além da rádio, também vai ter um broadcast. Gasta essa palavra em inglês. Broadcasted, ok. Vai ser divulgado pelo YouTube, no canal do Coach Nuno Paiva. Subscreva, acompanhe, salve. Faça também os seus cortes. Agora estou como o Pablo Marçal. O corte mais bonito, a gente vai oferecer aí fazer uma oferta. Olha, pode vir ao nosso programa, certo? Vem ao nosso programa, aquele corte que nós achamos que é interessante. Fazer aqui uma parceria com a Bernardina e com o Nuno e com o Cláudio e temos aqui um programa a ver qual é o melhor corte. Voltando para o nosso foco, temos aqui, vamos começar com a nossa reflexão da semana. Bernardina, o que é que nos traz sobre esse tema? Boa noite, estimado apresentador. Boa noite, convidados do painel e boa noite, ouvintes da ZFM. Na notícia da semana de hoje, destacamos uma tendência que ganha cada vez mais força em Angola, em África e no mundo. O crescimento da liderança feminina no espaço de decisão. Temos por tema hoje a liderança no feminino, não é, Sr. Nuno? Claro que sim. Exatamente. Dados recentes de organismos internacionais mostram que empresas e instituições com maior participação de mulheres em cargos de liderança tendem a apresentar melhores resultados em inovação, sustentabilidade e gestão de equipas. Mais do que uma questão de igualdade, trata-se de uma questão de eficiência e desenvolvimento. Em Angola, vemos cada vez mais mulheres assumir posições de destaque na política, no empreendedorismo, na educação, na banca, na tecnologia e em diversas áreas estratégicas da economia. Este avanço representa uma mudança cultural importante, onde a competência, a visão e a capacidade de mobilizar pessoas ganham mais relevância do que os modelos tradicionais de liderança. A liderança no feminino não significa liderar melhor, por ser mulher. Significa reconhecer que diferentes experiências, perspectivas e formas de gerir
enriquecem as decisões e fortalecem as organizações. O grande desafio continua a ser criar oportunidades para que meninas e jovens mulheres possam desenvolver o seu potencial, acreditando que também podem ocupar lugares de influência e transformação. A pergunta que deixamos esta semana é: estamos a preparar as nossas gerações para uma liderança mais diversa, inclusiva e capaz de responder aos desafios do século XXI? Será? Ou não? A notícia é esta, a novidade é esta. Você que está do outro lado, não saia tão depressa, porque hoje nós temos profissionais, mulheres líderes, que vão nos conduzir a uma grande conversa, não é, seu Nuno? Sim, sim. Exatamente, Bernardina Bernardo, na notícia da semana. Boa noite. Obrigado, Bernardina. E já agora, nossos ouvintes, a pergunta foi lançada. Estamos a preparar lideranças mais inclusivas, mais diversas para as próximas gerações? Sim ou não? Liguem para o 930-724-685. E já agora, vamos começar então com a nossa convidada. Seja bem-vinda. Gostaria que se apresentasse. Não quero... Tem tantos títulos, portanto, não quero errar. Então gostaria que se apresentasse, por favor. Olá, muito boa noite, caros ouvintes, boa noite e todos presentes. Albertina Ferreira é o meu nome. Títulos. Eu muitas das vezes me dispo deles. Gosto de ficar apenas com o meu nome. Acho o mais bonito. Sim, coach, autor, essas mas eu sou terapeuta, atuo como terapeuta de alinhamento. Também trabalho no Grupo Boa Vida, dentro de um projeto do Instituto Superior. Sou diretora do processo, ou seja, do Departamento de Desenvolvimento e Pesquisa Científica. Também sou agora escritora, já posso colocar. Vou agora estrear o meu livro no dia 4 de julho, que é meu aniversário. E também sou Master Coach Life, que é mais contabilista. Contabilista, professora de estatística, técnicas de cálculo estatístico e análise econômica e financeira. Dá para parar? Mas essa é a tendência, não é? Portanto, os diversos papéis que nós temos, não é? E agora lembro-me de uma conversa também que eu tive há uns tempos atrás, em que abordamos os diversos papéis e o apresentador, que era o Job, disse: olha, também agora os apresentadores também são rappers, isso e aquilo, não é? Interessante, é verdade. Falta essa cantora, não tem nenhuma inspiração, não há nenhum álbum a sair. Olha, sou mãe e toda mãe tem de cantar para embalar os filhos. Então, se dá para considerar, também posso colocar Natasha como cantora. Afinal de contas, muitos embalos são cantados. Verdade. Histórias contadas. Então, já dá para dizer também storytelling. Porque é contar a história todos os dias para meninos dormirem. Então... E a propósito de meninos e mães e liderança, o que é isto? O que é esta coisa de liderança feminina, no feminino? O que é? Liderança feminina ou liderança no feminino? Portanto, não sei se existe alguma diferença. Existe a liderança feminina e no feminino existe diferença assim. Mas falando especificamente da liderança feminina, eu creio que é mais pelo facto da agregação das competências femininas, porque a mulher não precisa necessariamente ter uma liderança masculina, mas ela ser, em essência, e ao mesmo tempo congregar a sua essência feminina, como empatia, como a intuição, como a capacidade de agregar, de juntar, de associar, ao mesmo de cuidar e ainda assim poder tomar decisões sem atropelar nada nem ninguém, sem essa imposição masculina que é voltada especificamente à ação. Pois, está-me a responder a minha segunda pergunta, já a primeira e a segunda, que é realmente para tentar saber ou tentar ver qual é que é a diferença, não é, entre a liderança masculina e a liderança feminina. Então, é a empatia, é aquela, não é?
um embalo, um carinho, não é? É, a, o homem tem na sua essência competências, eu não vou dizer competências, mas características mais de ação, atuantes, como a decisão, como seguir, como dirigir, orientar, às vezes obrigar também, forçar, porque são energias masculinas. Já a mulher tem esta energia da empatia, da compaixão, do entendimento e, acima de tudo, eu não vou dizer só da esperteza, mas ela é esguia. Com uma leveza, ela consegue ultrapassar situações sem atropelar nada nem ninguém, porque ela usa a sua intuição para prever situações futuras e decidir hoje. O masculino é uma energia de avanço e, às vezes, nesse avanço, nem se apercebe o que tem lá à frente, porque a preocupação está no agora, para alcançar o resultado. Já a mulher... Atropelamos sentimentos, não é? Exatamente. Dores. Exatamente. Nem quer saber, às vezes, o que quem está à frente está a sentir, porque ele não presta atenção aos pequenos detalhes. E a mulher não tem esta capacidade de olhar para todos os ângulos antes mesmo de tomar uma decisão. Grandes diferenças, não é? Neste mundo, nós realmente estamos a ver a grande transformação que há até a nível do nosso painel político, né? Nosso quadro político, como a vice-presidente do partido ser uma mulher, por exemplo, do maior partido, né? Nessa não vou dizer do partido, do maior partido, ser uma mulher, mas que transformações é que acha ou que se está a ver em termos de Angola? Vamos agora, quero me centrar um pouco em Angola. O que é que nós estamos a ver? É um movimento crescente? É uma tendência? É algo que é normal, que poderá acontecer, tanto como não? Qual é que é a sua visão, Coach? A minha visão sobre, eu não vou chamar de tendência apenas, porque é um direcionamento. Antes mesmo de olhar para o país, nós vamos olhar para uma casa. Em 10 homens, nós encontramos em média, que cuida da casa, como uma mulher. Já a mulher, ela cuida da casa, de certa forma, ela consegue repartir a atenção para todas as necessidades e ainda assim, a maior parte tira um tempinho para si. Embora às vezes se torne mais difícil nos dias de hoje, tirando da casa para fora, nacional, o que acontece? Existem peculiaridades que precisam ser vistas, atendidas, respondidas por mulheres. E quando a mulher está na liderança, ainda que à frente esteja um homem, quando ele é capaz de ouvir o feminino que está ao seu lado, ele tem maiores ganhos, porque ele não atropela, ele não comete muitos erros, porque a mulher tem esta capacidade intuitiva de prever erros e automaticamente resolver antes mesmo que eles aconteçam. Tocou aqui no Buziris ou no quê da questão. Por muito tempo, o que é que pensou-se? Se as mulheres assumirem cargos com maior responsabilidade, mais tempo vão estar no emprego, mais tempo vão estar nas decisões e com papeladas. E então, esse processo houve um atraso, né, de se dar liderança, de se impulsar, devido a essa condição. De serem mamás, de terem os bebés, eu tenho que cuidar do meu bebêzito, cuidar do meu bebê só tem um mês, eu só tenho, né, um mês e meio, ainda uma coisinha, não é? Esse processo acabou por influenciar, não é, esta decisão. Como neste momento, como é que se está a lidar, como é que as mulheres estão a lidar com isso, como é que lidam com essa situação? Mãe,
esposa, não é? Ontem estive a ver um filme em que o personagem masculino disse à mulher, não, você, além de minha esposa, também é minha namorada, né? Então, mãe, namorada, esposa, né? E profissional e gestora. Como é que é essa conciliação? Quando existe cooperação, torna as coisas mais fáceis de serem levadas. As coisas se tornam pesadas quando só há cobrança e não há esta colaboração entre família. E quando eu falo aqui família, não me refiro só a de casa, mas eu me refiro à própria sociedade nacional, porque nós somos um. Quando existe esta colaboração, este entendimento no processo, a coisa é leve, porque a mulher pode ser mãe, pode também estar a ocupar cargos de liderança, pode cuidar da própria casa. Por isso é que nós temos essa capacidade nata de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e também delegar. Quando nós temos pessoas a quem confiamos a possibilidade de fazer as coisas, a mulher é uma boa orientadora. Porque, se você reparar, ela é dona de uma casa, mas ela não precisa necessariamente estar na cozinha. Ela tem a sua auxiliar em casa que cuida, ela diz o que fazer, ela orienta como fazer, ela tem alguém que cuida da roupa e ela toca, ou seja, coloca a sua mão naquelas coisas que efetivamente precisa ser ela a tocar, a cuidar, a fazer. Tendo estas ajudadoras, auxiliares ao seu lado, ela consegue dar conta de muito mais coisas, porque ela é gestora nata. Exato. E assim aumenta a nossa folha salarial. Nós já começamos, qualquer pessoa agora tem uma folha salarial, né? 3 empregados em casa. Pois. A pessoa faz os vídeos, né? O que tira as fotografias, o que marca, que agenda os encontros, e quando damos por nós, temos uma folha, né? Temos uma folha pesada. Mas também resultados extraordinários. Extraordinário, não é verdade? Exatamente. Bernardina, como é que geres essa situação do ser noiva, profissional, televisão, rádio, carreira, progressão? Como é que consegues conciliar? Eu digo que quando a gente tem um foco, a gente não se perde. A gente consegue conciliar tudo. Primeiro é que devemos entender que tudo tem o seu tempo. Há o momento de estar em casa, com os irmãos, conversar. Há o momento de estar na internet, saber o que está a passar, o que há de novo. Há momento de estudar, fazer pesquisas, entre outras coisas. E também há momento de estar com o parceiro, conversar, saber de como foi o dia. E excessivamente é só nós não misturarmos as coisas ou nos prendermos em apenas uma coisa. Se sabemos que não, neste momento eu estou aqui, vou aproveitar daqui para aqui, é hora de estudar, daqui para aqui é hora de estar com a família, daqui para aqui é hora de conversar com o parceiro. A gente consegue gerir, é só mesmo ter foco. Foco. É foco. E leveza, como disse a Coach, né? Levar as coisas. Coach, com essa leveza, como é que consegue levar o machismo? Porque existe, bem, agora é uma mulher que está-me a mandar e ela não entende isso, ela não percebe nada disso. Eu já ouvi, né? Ela não entende nada disso, não sei que estamos aqui a dar cabo da paciência, pá, não é? Ou então está com TPM e veio com problemas de casa e não sei o que mais, aqui para cima de um gajo e é isso e aquilo. Como lidar com esta parte, né? Olha... É mesmo essa leveza, quando se leva as coisas, é isso? Há uma coisa que eu acredito que todo mundo deveria fazer. Sim. Já foi escrito, só devemos cumprir. Dai tudo o que tendes e adquire conhecimento. Porque quando nós adquirimos conhecimento, nós não lutamos. Nós nos comportamos igual à água. Nós contornamos os obstáculos. E há uma coisa que eu digo, para mim foi um grande ganho no meio dessa busca do conhecimento. Foi conhecer especificamente onde eu nasci, onde eu cresci, como é o povo onde eu estou e que eu sou parte, porque somos sim angolanos. Eu nasci no Ambo, cresci em Benguela e hoje estou em Luanda.
O povo do Ambo é completamente diferente do povo de Benguela, embora se trate do Sul. E quando chegamos em Luanda, é outra coisa. São pessoas com culturas diferentes. E quando eu vou falar de pessoas, falo especificamente masculina. Tem características não só físicas, mas como comportamentais, natas da cultura. Logo, quando nós entendemos sobre cultura, automaticamente nós vamos saber exatamente como lidar com aquele colaborador, com aquele funcionário cuja cultura seja igual ou diferente à minha. Porque muitas vezes não é uma questão de machismo. Sim, é o que chamamos hoje, mas é cultural. A nossa cultura nacional, existem povos que a mulher não pode mandar. E quando você, mulher, por uma questão profissional, tem a obrigação de dar ordens àquele homem, quando você entende qual é o tipo de cultura dele, você vai saber como falar com ele de forma... É gestão, não é? É gestão. Exato. Você vai saber como falar com ele, de forma que ele quando receber algo de si, não vai ser como se você tivesse a mandar. Ele vai compreender de outra forma e ele vai dizer nos outros, porque é sobre aparência também, ele vai dizer, estás a ver? É minha chefe, mas ela me respeita. No fundo, é sobre respeito. Todo ser humano gosta de ser respeitado. E a mulher tem essa astúcia de poder fazer este jogo alquímico e conseguir obter os resultados. Tirar o melhor dos nossos candidatos. Cada exato. um. Então, sem géneros, sem género, estamos a falar de liderança. O que é liderança? Sem género. Para mim, sem gênero, numa única palavra, liderança é direcionar. Para mim é isso. Porque quem lidera, direciona ao objetivo comum. Quem lidera, desperta o melhor que tem o outro para que ele dê o melhor para todos. Para mim, isto é liderança. Sem estereotipar. Exato. Caros ouvintes, podem entrar em contato conosco, ou então comentar no canal do Coach Nuno Paiva, no YouTube. Façam vossos comentários, deem alguma nota, alguma sugestão, alguma pergunta que queiram que se faça a nossa convidada, que nós vamos responder. Estamos no mês do futebol, toda a gente está a falar de futebol, para baixo, para cima, jogo de manhã, jogo de madrugada, acordas, tens o sobressalto à noite, lá está o jogo. E, entretanto, temos visto alguns progressos também, ou seja, o futebol feminino a crescer, uma juíza de campo, não sei se é juíza de campo, se é árbitra, não sei como é que eu vou chamar, né? Apitou um jogo do Mundial recentemente. E também houve uma decisão que foi tomada há uns anos atrás e que depois a FIFA recuou, que foi uma equipa masculina que contratou uma jogadora feminina, que era uma das melhores jogadoras na altura, e acho que ainda continua a ser, né? Brasileira, Marta, toda a gente conhece a Marta, para ir jogar num clube, mas entretanto a FIFA recuou nessa decisão, não é? Até que ponto é que houve alguma coerência de não partilha de balneários feminino e masculino? Não partilharem do mesmo balneário. Eu acho que tem a ver com balneário e também algumas questões físicas, não é? Tanto que existem diferenças, não é? Físicas, não é? Mas qual é a sua opinião? Esta não partilha de balneário é uma questão que, feliz ou infelizmente, como acharem, eu acredito que não pode haver mesmo. Por questões inicialmente de higienização. Porque a mulher, tendo o seu órgão sexual mais propenso a adquirir
eu vou chamar de germes, não é? Porque o orifício Infecções, dela, essas coisas, exatamente, né? o orifício dela é diferente do masculino. O masculino é mais protegido, o feminino não, porque basta ela sentar, por exemplo, na sanita, ela já está propensa à entrada de germes. O masculino não, ele nem precisa sentar. E o facto de a maior parte, pelo menos que eu tenho estado a acompanhar em conversas, não senta. Poucos sentam-se à sanita para urinar, por exemplo. Hoje em dia há alguns balneários que têm urinol. Imagina um balneário com urinol, como é que a mulher vai se virar? A mulher precisa de uma sanita. E quando tem sanita, o homem não tem o cuidado de sentar ele em pé e não tem o cuidado de colocar a água direitinho no ralo. Ele só, a pressa dele é tirar e ir A segunda embora. parte está começando. Vou já. E às vezes o que acontece? Ele deixa aquilo todo borrado. E ela até pode ter uma infecção urinária e não sente. Mas a mulher vai sentar naquilo. Se não tiver também o cuidado, tiver com pressa, vai sentar, ela vai logo ficar infectada. Ok. É rápido, nem precisa muita coisa. E depois, os problemas que advêm disto. Então, não tem como. Este é um dos pequenos detalhes exato, que não tem como. Então foi uma boa decisão, né? Terem recuado nessa. Eu acredito que sim, nessa decisão. perspectiva. Nesta perspectiva, eu acredito que sim. A menos que comecemos a educar os homens a terem aquele cuidado que eu vou coabitar e partilhar um espaço com mulheres, então eu devo ter um comportamento diferente. Sim, quando somos pequenos, né? Muitas palmadinhas. A minha mãe gostava dessa parte, desse departamento das palmadas. Das palmadas, pois é. Bernardina, gosta de jogar futebol? Não, não gosto. Eu jogava handball. Jogava handball, né? Uhum, Futebol, gosto. não. Futebol não. E então, já tem alguma seleção predileta? Gosta de alguma seleção? Para as duas, para a Bernardina e para a nossa coach. Então, quem é que está a apoiar? Quem é que vai ganhar? Palpites? Mundial? Sim. É mês do Mundial, não se fala de outra coisa. Eu vou apoiar Portugal. Está a apoiar Portugal. Ok? Não, faz muito bem. É assim, eu gosto de apoiar quem ganha. Eu gosto de apoiar no final quem ganha. Mas para mim, se for alguma seleção africana, já vou me dar por satisfeita. Porque também estou nesta vibração. Vamos por África. África, né? É. Estamos a crescer, né? Claro. Há mais equipas a jogar, há um maior nivelamento, inclusive. Mas futebol é tudo a ver com estratégia, tudo a ver com técnica. Sim, não é? sim. E estamos aqui a falar também na estratégia, né? Das mulheres se posicionarem numa empresa. Para crescerem, se desenvolverem, não é? Portanto, como todos os outros, como qualquer pessoa que está fazendo uma carreira, não é? Mas também existem algumas situações menos positivas, não é? Não, ela se puseram porque é mulher, ou porque é bonita e tal. Ela como é bonita, então, olha, foi naquele cargo. E às vezes as habilidades e as competências ficam em segundo plano, não é? Como lidar com isso, ou com essas questões? Não sei se já se deparou com esses temas ou não. É muito frustrante. Por isso é que na comunidade feminina nós dizemos que eu por acaso estava agora fui convidada para uma palestra onde alguém fez uma pergunta do gênero, que disse que a mulher precisa de dar 200%, onde o homem dá apenas 50%. E isto é muito triste. E eu acho que nós mulheres devíamos começar a comedir este tipo de comunicação. E se for possível eliminar mesmo. Quem sabe se começar em nós, um dia o masculino também já não fala. Porque quem fala isso, se vier de um homem, é porque ele nunca teve que lidar com uma mulher efetivamente competente. Às vezes até lida, mas por conta do que disse no começo, o machismo, ou seja, deixar transparecer a própria incompetência, ele precisa diminuir a mulher para justificar o próprio fracasso. Isso é bem visível no mundo corporativo. É muito visível. Sim, eu já sofri disso.
E não é só no trabalho. Às vezes você conseguiu comprar alguma coisa por sua própria capacidade e a pergunta é: Carro quem novo. foi que te deu? Pois. Você foi promovida no trabalho, a própria família em casa. Às vezes não diz: oh, você é bem competente, parabéns. Espera aí, Levantam-se como algumas assim? questões. Pois. Quem é o teu chefe? Que é aquele tipo, sabe? É tendencioso, mas isso é um aspecto que até certo ponto está enraizado na cultura e nós precisamos começar a mudar isso, principalmente na nossa fala, porque até nós mulheres às vezes também tendemos a fazer esse tipo de comentário e não é agradável quando é conosco, mas quando é com outrem. Às vezes, fulana, ela até não é tão competente assim, conseguiu aquilo, é porque tem um... Percebe? Isso gera. Mas às vezes não. Você conheceu ela num serviço que realmente ela não era competente, porque se alguém vier me falar de engenharia mecânica, vai me desculpar. Até mesmo na aula de mecânica, eu só soube de falar da cambota, mas nada. O resto eu disse, meu Deus, só rezava para que na prova não me perguntassem sobre mecânica, porque eu não sabia. Mas vem me falar de número, você vai saber que eu realmente sou muito competente. Mas não me fala de mecânica, não me fala de eletricidade, porque eu às vezes confundo tomada e interruptor. Mas vamos falar de números? Ou então vamos falar um pouco mais sobre outros assuntos pelo qual eu me interesso? Ali você vai entender. Então, quando existe este tipo de comunicação, este falatório, por trás existe alguém que esconde a própria incompetência ou é só um insatisfeito. Pura e simplesmente porque mulheres conseguem através da sua competência. E hoje em dia nós temos muitas mulheres muito competentes e a fazerem muitas vezes 200. Por quê? Porque elas por si só já se cobram. Porque vão dizer que eu sou mulher, então eu preciso dar mais. Exemplo, se vis alguém na estrada, eu nem vou na liderança, vem na estrada a conduzir. Se fizer alguma coisa de errado, vão dizer assim, deve ser uma gaja no volante. Só pode ser mulher, né? Só pode ser mulher. Mas se de repente repararem que é homem, vão dizer assim, está com problemas. Está com pressa. Ô gajo, pareces uma miúda no volante. Não é? Não é assim que os homens chamam a um homem que normalmente na estrada se comporta igual um velho. Pareces uma gaja no volante. Por que esse tipo de Então, os comunicação? homens também sofrem, né? Eu acho que tudo isto acaba por conectar. Se nós começarmos a mudar e se houver cada vez mais mulheres competentes e a fazer mais, eu acho que é muito disso, né? Vamos começar a ver e vamos mudar a fala. Eu acho que passa por isso. Passa e passa também por algum estigma, além desse estigma que há de mulheres, elas próprias compararem-se com as outras, ou entender, não, ela alguma coisa fez para né, subir de cargo, isso tudo, né? Há umas semanas atrás alguém disse, não, aqui na empresa, não vou dizer qual é que é a empresa, claro, né? Aqui na empresa as solteiras podem sempre podem sempre fazer o que querem e têm até dias adicionais de férias. As casadas não. E eu disse, pronto, é um estigma, não é? Mas indo, Sim. mas indo para a questão, levantou-se muita questão a parte, não em Angola, mas fora, das cotas, não é? Ouvi muito isso no Brasil, das cotas, em que, bem, tem que haver um equilíbrio, né? As Nações Unidas também lançaram esse estudo do equilíbrio de género, então tem que ter X mulheres na liderança, a assumirem cargos, para que possam... E nisso, creio que houve algumas sensibilidades, não é? Que foram feridas, não é? Acho que a cura está na explicação, como diz o Joseph Murphy, né? Quando a gente entende, quando tem a explicação, acaba por entender, né? Então dá-se a cura.
E então pegou-se em algumas pessoas, né? Alguns séniores principalmente, com alguma experiência em liderança e com carreiras sólidas. Olha, agora acabou porque temos que mudar. Aqui é o número de cotas, né? Temos que tirar isto aqui. Isso trouxe algum ressentimento, trouxe algumas dores, trouxe magoou, como é evidente, não é? Porque, no meu entendimento, eu acho que não tem a ver com cotas, tem a ver com um processo natural, não é? Não com um processo de género. Começou a trabalhar hoje, tem logo o cargo de diretor, o outro está ali há 15 anos a dizer, pá, mas espera aí, estou aqui há 15 anos a trabalhar e tenho provas dadas, não é? E porque existe uma cota de género, eu tenho que ficar de parte na minha carreira. Como é que as mulheres olham para isso? Será que realmente olham como... não, eu também tenho direito à oportunidade, ou se olha isso com olhos de ver, não é? De se calhar alguma injustiça, não é? E não apenas outras figuras, como falámos há bocado em machismo, isso, aquilo, poderá ser algum tipo de reação ou alguma dor, não é? Relativamente a isso das cotas. Eu, por mim, ou não importa, é uma cota, vou crescer, vou subir. É o seguinte, dores sempre vai haver, ainda que não fosse pela cota. Mas olhando para a cota, nós devemos entender que tudo não passa de estratégia. Quando nós entendemos o jogo de quem manda, nós não nos ferimos. Existem estratégias que estão a ser traçadas agora para alcançar um determinado objetivo. Logo, se você não sabe disso, você não tem sequer, não faz ideia disso, você vai ver como injustiça, você vai se colocar no lado de vítima. Mas quando você começa a compreender, imagina, você está num jogo e começa a compreender as estratégias de quem manda o jogo, você não se fere, você procura se alinhar para que, quando ele começar a traçar novas estratégias, você não esteja no caminho para ser atropelado. Simplesmente isso. Porque ficar na vitimização não vai mudar a situação. Tempos mudam. E nesta mudança, coisas precisam ser retiradas e coisas precisam ser incluídas. Por isso é que dizem, prepara-te. Prepara-te para todos os tempos. Você nem todos os dias vai estar no lado bom, no lado do sol. Vai haver momento em que você vai estar no escuro. E você deve estar também preparado. Então, são estratégias para aquilo que está por vir. Mas a ação começa agora. Vai ter dor? Vai. Mas também vai ter alegria. E, acima de tudo, o que se espera alcançar lá à frente, porque estamos a caminhar na sociedade inclusiva, não é? Vai ter os seus contras, também vai. Vamos ter algumas decadências noutras áreas. Eu não vou dizer que não vai. Vamos. Porque se todas as mulheres começarem a apostar que não, eu vou viver a liderança, elas também vão começar a abrir mão. E começarem, por exemplo, a dizer, não, o único problema é que elas têm de ser mãe. Elas vão abrir mão da maternidade. Porque elas querem mostrar, por causa de muitas coisas, o seu próprio valor. E se elas começarem a abrir mão à maternidade, onde é que a sociedade se vai arrastar? Exato. Exato. Há essa parte da abrir mão da maternidade, há a parte do processo de transformação e de mudança e de novos tempos que aí vem, mas também acredito muito no equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio, como é evidente, entre carreira, não é? e vida profissional, não é? Porque eu não queria falar isso, mas pronto. Pode falar já agora. Fale, por favor. Ou seja, um amigo meu disse uma vez, pá, Nuno, mas sobre a liderança feminina e masculina, ele disse, não, pá, eu prefiro, tu preferes trabalhar com homens ou com mulheres? Vai-me responder depois essa pergunta. Ou respondo primeiro? Não, pode continuar, eu depois respondo, pode continuar. Sim.
Preferes trabalhar com homens ou com mulheres? E ele disse, olha, eu prefiro trabalhar com homens porque os homens quando estão zangados ou se chateiam com alguma coisa, o resultado não foi, ou isso não aconteceu, se for necessário a gente dá um berro, diz 2 ou 3 palavras, né? Uhum. E quando eu saí para ir almoçar, quando eu voltei já nem me lembro daquele assunto, né? Mas ele disse, não, Nuno, mulher, ela vai te guardar aquilo durante 13 anos ou 15 anos e tu vais pagar por aquilo. Quando já nem te lembras, poxa. Então, a lista da viagem, teu nome arriscado. O que é que se passou? Ai, não, a chefe é que deu o teu nome. Você cometeu Vais te com a lembrar algo chefe. que aconteceu em 1979. Poxa, afinal. Pois, aí, mais uma vez eu vou dizer, estamos a fazer associações entre situações pessoais e profissionais. Espero que meu amigo esteja a ouvir o programa. Esse é para ti. É falta de maturidade profissional. Eu posso chamar assim, porque nós temos de ter a capacidade... Da chefe? Depende, ele falhou no profissional ou no pessoal. Ele falhou em 1979 Mas no pessoal ou no profissional. e pagou em 2027. 26, né? 26. Pois, porque quando nós somos profissionais, temos de ter a capacidade de saber separar as coisas. Já tive fases na minha vida e situações profissionais em que eu preferi trabalhar com homens, não por isto que acabou de trazer, mas pela praticidade. Mas também já tive outras situações em que eu preferi trabalhar com mulheres pela delicadeza. Porque eram trabalhos completamente diferentes e que eles requeriam uma visão completamente diferente. Eu já trabalhei muito com homens em ambientes onde eu era a única mulher. Eu já trabalhei em ambientes onde só tinha mulheres, não havia homens. É bonito. Neste exato momento, por exemplo, eu estou num departamento onde tem maioritariamente mulheres. E nós trabalhamos muito bem também. Sim, a mulher tem este detalhe, grande parte, quando não tem a inteligência emocional, ela tem esta capacidade de não saber separar as coisas, porque é muito terra, ela guarda. A mulher tem uma memória de elefante, então não comete erros. Principalmente se não tiver inteligência emocional, a mulher que está ao seu lado, porque se tiver inteligência emocional, ela vai saber separar as coisas. Porque realmente ela tem uma memória de elefante. Todas elas. É claro que a maternidade às vezes ajuda. Provavelmente não perdoou algo, não é? Perdoo, sim. Uma coisa que aconteceu há 5 anos e ainda está aí guardado, não é? Eu perdoo, mas não esqueço. Estás a ver? Quando houver oportunidade, ela vai dizer assim: eu não esqueci aquilo que você fez, não vá cometer novamente, senão está feito. Vai Exato. haver isso. A inteligência emocional, não é? Mas isso é uma característica do próprio ser humano, portanto, tanto mulheres como homens. Creio que a liderança portanto, tem as suas componentes, não é? E devem ser observadas, né, por todos e devemos ser, acima de tudo, bons profissionais, né? Aprender também e percebermos que existem situações de falha, existem momentos de fraqueza, existem aqueles momentos também que a pessoa também saiu, não apenas as mulheres, mas às vezes também os homens, saem também de casa às vezes chateado, não é? Poxa, isso aconteceu aquilo, não sei o que mais, e estou chegando no trabalho e tal, não sei o que mais, não estás a sorrir. Hoje vim. Hoje, eu gosto de dizer, o homem também tem TPM, só que ele não sabe. Não é todos os dias, não é? Ele não sabe, mas ele também tem okay. TPM. Só que como não é costume dizer, então ele pensa que, se repararem, todo homem é um dia no mês, que ele apresenta também a emoção um tanto quanto. Eu gosto de dizer assim, hoje o sol não abriu. Porque o masculino é representado pelo sol. Ele não é todos os dias iguais. Há um dia que, feliz ou infelizmente, não é verão para ele. É mesmo estar no inverno. Então, vamos respeitar. Só que ele não tem consciência. E ele tenta, até certo ponto, abafar isso. Camuflar. Exatamente. Não é? Abafar.
eu gosto de dizer assim, sou eu, tá? Eu não acho que exista essa possibilidade de equilíbrio. Porque equilíbrio não estamos a colocar na balança, estamos a colocar um pé de um lado, outro pé do outro lado. A vida não é assim tão linear. Não tem como eu colocar um pé no preto, um pé no branco e viver em equilíbrio. Porque eu tenho de estar ou no preto ou no branco. Eu devo considerar o balanceamento. Vai haver momentos em que eu vou estar muito bem. Vai haver outro momento em que eu vou chegar, eu vou levantar a mesa e está tudo certo. E às vezes o motivo que me vai fazer levantar a mesa não é o que alguns acreditam ser. Isso até não é tão grave assim. Ok, aí vamos olhar para o comportamento humano. Se eu sou uma pessoa com o foco em detalhes, o mínimo detalhe, se eu acreditar que aquilo faz diferença no negócio, vai me fazer saltar a tampa. Mas para outra pessoa, se for apenas o resultado se encontrar, mas conseguimos. E conseguimos, só que devia ser 200, conseguimos sim, mas é 100. E era para ser 200. E vai dizer, mas é 100. A mulher tem isso. Ok, mas se dava para 200, por que não fazer um pouquinho mais de esforço e chegar ao 200? Espera um pouquinho mais, só espera. Calma. E o homem às vezes, eu quero lá saber, eu vou ter o 100. Isso para mim é que importa. É esta diferença entre ambos e que muitas vezes faz com que crie choques. Mas quando o masculino percebe esta sensibilidade feminina e traz isso para a sua liderança, eu gosto de dizer assim, existem grandes líderes que, se você olhar para eles, o que tem atrás deles só são mulheres. Eles estão cercados de mulheres e ele usa o melhor de todos, porque as mulheres têm essa capacidade de querer estar em todo lugar para agradar ao homem. Porque quando ela tem um líder, ela faz o melhor que pode para não deixá-lo mal, para que ele não coloque em causa a feminilidade, porque ela sabe que não é sobre ela, é sobre todas as mulheres. Então, ela dá o melhor dela para conseguir alcançar aquele resultado. Os grandes líderes gostam de trabalhar com mulheres, mas eu digo grandes por quê? Porque eles conseguem tirar a essência da mulher e trazer no negócio. Mas existem agora aqueles que estão fechados em situações culturais, em situações pessoais, que eles não abrem mão, não querem nem saber, e eles perdem grandes oportunidades. Exato. Eu tive um grande exemplo em que estou numa reunião, num encontro, então PCAs de algumas empresas, e a pessoa estava a presidir a reunião, recebeu uma chamada da mulher, e ele disse, olha, um momento, para todos, tenho que atender a minha mulher. Sim, querido. Estou numa reunião. E aquilo foi, para mim, um momento de confiança, não é? Mostrar que, apesar dos papéis que desempenha e das responsabilidades, não é? que a sua mulher está em primeiro lugar. Portanto, eu vi isso em África, não vi na Europa, já estive em alguns sítios também, já estive na Europa, em reuniões e também em alguns países da América do Sul, mas vi isto aqui, né, no nosso país. Mas quando eu vou falar de engajar, de enquadrar a mulher, de levá-la, estava aqui com um desenho também de um casal que eu conheço, mas não vou avançar. A minha pergunta será, mulheres que inspiram. Quem é que lhe inspira? Qual é a mulher que lhe inspira? A mim, inicialmente, a minha mãe. A minha mãe, para mim, é uma grande inspiração, porque eu digo, na sociedade onde ela conseguiu criar 3 filhas, mulheres, e com valores bem enraizados e incapazes de se desviar, eu vou dizer mesmo aqui, focadas no materialismo, porque ela colocou em nós valores humanos, sabe? Para valorizar acima de tudo o ser humano, é uma fonte de inspiração para mim. E nessa linha, eu gosto de dizer assim, eu olho para minha filha depois, porque foi uma
ela chegou como uma professora para a minha vida. É uma pequena, mas grande na minha própria vida. Então, tem sido uma fonte de inspiração para mim. Mas também tem outra, que é Michelle Obama. É uma mulher que eu... Não quis falar do nome dela, mas para É uma mulher que não tem como não dizer que eu admiro aquela mulher. Porque eu vejo nela valores humanos que devem ser realmente partilhados, aprendidos, vividos na íntegra. E estas 3 mulheres, acima de tudo. Exato. Bernardino, não vou te perguntar porque no Março Mulher já contaste, né? Quem te inspirava, né? Pronto. Então ainda temos o programa gravado. Quem quiser ver, portanto, pode ir ver a Bernardina dar o testemunho, qual era a mulher que lhe inspirava. Edição. Sim, foi na primeira edição, né, que nós fizemos. E Michelle Obama veio aqui pela segunda ou pela terceira vez, não é? Não vou falar na Diolinda Rodrigues, pois não vou falar. Já falei na Diolinda Rodrigues, que é mulher angolana. Mas por que se combate a mulher africana? Não entendo. Não, eu gosto da ópera, gosto daquilo. Algum exemplo de uma mulher africana ela é combatido. O que se passa, Coach? Qual é o problema aí no meio, afinal de contas? Nenhuma mulher africana só nossas afro-americanas, irmãs afro-americanas, é que têm algum valor, é que podem ter algum status ou estatuto, né? Por que as nossas não são valorizadas? Elas são valorizadas. E quando nós, muitas vezes, olhamos para pessoas que nos inspiram, é porque, até certo ponto, parte do que ela viveu se conecta a nós e aquilo trouxe para nós algo que nos fez sair de um ponto para o outro. Então, cria em nós aquele respaldo que nós falamos assim, é ali. E o que é que acontece? Eu gosto de dizer, nós mulheres africanas precisamos ganhar o hábito de trazer a nossa própria história e dar valor, porque começa por nós. Eu, por exemplo, amo ouvir a história da nossa rainha Gingambande. Eu gosto muito de ouvir a história dela. É uma história que toda vez que eu ouço, cresce em mim essa energia de revolta, não no sentido de guerrear com alguma coisa, mas de buscar aquilo que é nosso, trazer as nossas raízes. E aproveito para deixar uma mensagem, porque estamos a chegar ao fim do nosso programa. Rápido. Uma mensagem ao nosso público. Que mensagem é que dá relativamente ao que abordamos aqui e tantas emoções que vivemos? Olha, a mensagem, acima de tudo, eu gosto de dizer assim, a humanidade começa na mulher. Porque elas é que trazem ao mundo mais vidas, elas é que educam, na primeira infância elas estão presentes. Então, temos uma grande responsabilidade de colocar uma semente maravilhosa para crescer e tornar o mundo num lugar que realmente cuida da mulher e trata a mulher como ela merece ser. Só que inicialmente ela precisa conhecer o próprio valor, ela precisa conhecer o próprio lugar. Nós não precisamos ser iguais aos homens, nós não somos. Eu não quero ser igual ao homem, eu quero continuar sendo mulher. Então, que nós mulheres tenhamos essa capacidade de entender que nós somos mulheres e não precisamos ser como os homens são. Nós só precisamos ser exatamente o que somos, mulheres, e trazer isto para a sociedade, de modo que faça os homens se lembrarem exatamente do que é mulher, quem é mulher e como uma mulher deve ser cuidada. Porque quando nós fazermos exatamente isso, eu acredito que nós teremos uma sociedade, agora podemos falar de equilibrada.
Muito obrigado. Meus telespectadores, a minha audiência na ZFM, não se esqueçam de seguir Coach Nuno Paiva no Instagram e subscrever a página do YouTube Coach Nuno Paiva. Vão poder assistir esse episódio, fazer os cortes, gravar, partilhar com amigos, com família. E não se trata do género. A liderança não tem género. Bons profissionais existem, a África existe, precisamos livrar-nos de alguns estigmas, precisamos de deixar para trás algumas situações, alguns preconceitos que têm vindo a atrasar o nosso desenvolvimento. Portanto, muito obrigado e até a próxima quarta. Conversas de quarta-feiras com o Nuno Paiva. Não se esqueça, todas as quartas-feiras. Não se esqueça, 19 horas na ZFM. Um abraço muito grande e bom jogo para todos já agora. Tá.